bensound.com. 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 bensound.com.
A paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui hoje mais um Metacast. Hoje quem está conosco aqui é o Matheus. Matheus, já cumprimenta a galera aí. Fala moçada, como é que vocês estão? É um prazer participar aqui de novo, mais uma semana e espero que seja tudo muito legal. É isso. Eu tenho certeza que será incrível. Já é. Jefferson está aqui, dá um alô pra galera aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês, que essa paz que excede todo entendimento possa estar aí na casa de vocês, onde vocês estiverem. E fique ligado, tem bastante conversa legal aqui. Eu tenho certeza que nós vamos, como sempre tem sido, nós vamos aprender muito com Deus aqui hoje através desses temas que foram escolhidos. Amém? E hoje quem está conosco aqui participando é a Amanda Rocha. Cantora Amanda Rocha. E eu tenho certeza, gente, nós preparamos temas importantíssimos para falar com você hoje. A Amanda, ela tem um testemunho de vida muito forte e nós vamos conversar muito sobre isso, né, Amanda? Amanda, Sim. Cumprimenta a galera aí. Fala, galera do YouTube, uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Continue até o final desse podcast, que tem muita coisa bacana ainda para edificar a vida de vocês, viu? É isso aí. Eu quero já mandar um alô para a galera, tem algumas pessoas com a gente aqui, eu já quero mandar um alô para vocês aí. Olha só, quem está com a gente aqui é a Aline, paz do Senhor, Fabiola, o Ricardo Toledo e o Alexandre Lourenço. Tem um pessoalzinho lá na igreja e eles estão fazendo a manutenção, a limpeza da casa de Deus. E quem está lá hoje é o Tiago, o Kel, a Aline e o Xande. E o Samuel, que vai chegar daqui a pouco também. Então você viu que nós estamos aqui hoje com uma pessoa especial que vai falar para nós de muitas coisas importantes. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para tratar conosco aqui hoje. Eu já quero começar perguntando aqui para você, Amanda, quem é a Amanda Rocha? Quem é essa menina, essa pessoa, essa mulher que está aqui diante de nós? Depois nós vamos entrar um pouquinho naquilo que você faz, mas define para nós aí quem é a Amanda Rocha. Pastor, só um detalhe que essa pergunta é uma pergunta assim que me marca, porque ela divide exatamente dois espaços da minha vida que no qual me perguntaram e eu não tinha uma identidade assim formada em Jesus para poder explicar quem que é Amanda Rocha. Exatamente ela separa. Uma vez me perguntaram quem que é você? E eu não sabia o que assim dizer. Depois de uma caminhada assim com Jesus, construindo assim uma história, andando com ele, eu posso te afirmar que a Amanda, ela é exatamente aquilo que a Bíblia diz que a gente é. Eu sou amada filha, eu sou herdeira, eu sou tudo aquilo que Deus diz ao meu respeito. Eu sou uma pessoa que luta para fazer a vontade de quem me chamou. E somente isso, para fazer a vontade do meu Pai, que é Deus. Amém. Parece uma pergunta fácil, mas é difícil. É complicado, pastor, é complicado, por conta de, assim, hoje em dia, né, os jovens, eles têm muita dificuldade em colocar, assim, a identidade deles na mesa, assim, sabe? Muitos jovens têm esse problema por conta do evangelho que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? As pessoas, elas não têm isso, eu sou ou não sou? Aí acaba ficando no meio do muro, onde não sabem onde que elas são, o que elas verdadeiramente estão fazendo aqui. É muito complicado, de fato, essa pergunta. E uma vez me perguntaram e eu não tinha essa resposta. Depois de um tempo caminhando com Jesus, eu consegui formular bem essa resposta. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E ponto final. Eu sou filha de Deus. E é isso que é a Amanda Rocha. Eu tô aqui nesse lugar para fazer a vontade de Deus. E é sobre isso, entendeu, pastor? As pessoas hoje em dia, elas têm essa dificuldade, eu acredito, por conta desse evangelho deturpado que elas vivem. As pessoas, às vezes, elas têm problemas crônicos e elas passam a ser chamadas pelo seu problema. Sim. Não é? Exatamente. Às vezes as pessoas, elas são rotuladas por aquilo que elas demonstram. E sabe, um grande problema, nós vemos que esse mundo pós-pandemia que nós estamos vivendo deixou marcas, deixou traumas nas pessoas. Sim. E as pessoas, elas estão tendo uma tendência muito grande
a depressão, síndrome do pânico. É lógico que isso pode ser uma patologia, isso pode ser um problema patológico, mas o que mais gera frustração em nós é nós não sabemos quem nós somos. Será que você que está nos assistindo aí em casa, no celular, no YouTube, será que você sabe quem você é? Será que você sabe a sua real identidade? Porque às vezes as pessoas, você conhece fulano? Ah, sim, o preguiçoso. Ah, você conhece fulano? Ah, sim, aquele que não gosta de trabalhar. Ah, aquele que fica devendo e não paga. Então, eu sei que está fora um pouquinho da nossa pauta aqui, mas nós temos liberdade para trabalhar. Eu quero perguntar aqui para todos agora, para todos, uma visão de todos aqui. Todos nós carregamos marcas. Todos nós. Carregamos feridas, histórias mal resolvidas, problemas que vêm se arrastando. Aí, Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: confessai aos santos as vossas culpas e orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados, curados. Qual a importância? Tem um assunto, eu tenho certeza que a Amanda, o Matheus, o Jefferson, ouve muito, que é a mesa. Não é? E a mesa, ela é sim importante, porque a mesa, ela não é só o lugar de confronto. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de olho no olho. É o lugar onde não tem diferença de tamanho, de altura. Estamos todos olhando um no olho dos outros. Sim. Então, qual a importância da mesa na nossa vida? Qual a importância de comunicarmos a alguém aquilo que realmente nos aflige? Mateus, você acha que é importante ou você acha que isso não faz muita diferença? Você vai lá, resolve o seu problema com Deus? O que você pensa a respeito disso? Eu acho, com certeza, tem a importância do ato em si, do desabafo, né? Você olhar para o outro, essa frase de a mesa é quem proporciona que eu olhe para o outro à mesma altura que eu. Então, seja o tamanho que eu projete no outro, esse outro na mesa terá a minha altura. Então, é importante isso. A confissão, nesse ponto de vista, é claro que aí entra o encontrar, o confiar em alguém, e esse alguém deve ser alguém confiável, de fato. Capacitado para ajudar, não é o mero palpiteiro, né? O MP da vida da gente, mas sim uma pessoa que pode ajudar no tema que a gente precisa que ajude. Mas é de suma importância, se não fosse assim, não seria uma recomendação de Jesus, inclusive, né? De que nós confessássemos aos santos as nossas dificuldades. Ele chama de pecado, mas eu chamo de dificuldades, de nossos pontos fracos, né? Aquilo que talvez seja um tropeço para um e que para o outro não é. Então é importante saber como é que você faz para passar naquele caminho, né? Como é que você faz para passar naquele asfalto cheio de buraco? Qual é a sua estratégia de passar ali? Então, eu acho sim, acredito que é de suma importância, que não está superado o diálogo e nem o desabafo e nem o pedir conselhos de modo algum. Isso é muito bom e que as pessoas façam amizade para que tenham pessoas para ouvir e seja uma pessoa passível de ouvir o outro, porque ouvir não é fácil. Vale lembrar também Sim, até sim. um detalhe, que hoje em dia a gente vive praticamente num século onde as pessoas cada vez menos se envolvem, né? Sim. Elas são mais ligadas nas redes sociais, naquilo que não é palpável, não é tangível, como a internet. Quanto mais ocupadas com isso, mais distante daquilo que realmente importaria, de fato, elas são. E a gente vive numa sociedade assim, né? De um mundo fictício, As pessoas, né? elas passam horas e horas no celular, ao invés de repente, estar em comunhão com os irmãos, né? Isso é muito complicado hoje em dia. Eu vivo isso, Dialogar. eu vejo isso, na verdade, viver não, eu vivo,
Vejo as pessoas da minha idade fazendo isso. Exatamente. Pessoas que passam horas num jogo, ao invés de estar fazendo alguma coisa que realmente agregaria, sabe? Sim. É complicado isso mesmo que A, você falou. a tela ficou mais interessante do que a cara do outro, Sim, né? não é? Complicado. A luz da tela chama mais atenção. E a internet tem criado falsas mesas, cara. Ah, Por quê? absolutamente. Qual mesa que tem mais força na minha vida? Aquela que eu sento e olho pra você ou aquela que eu converso com você por Ou a aqui? mesa que não existe. Eu não tô vendo a pessoa, Exato. cara. Eu não sei se o que ela falou é o que ela sentiu de verdade ou se ela mandou simplesmente pra conversa ir funcionando ali. Sim. Aí, não sei se chegou a minha hora de falar, mas eu tô falando. Eu vou conceder a palavra pra ele, posso? Pode. Quer Tá ter... concedido. Bateu o martelo, já era. Bati, eu sou o Bateu o Dória, martelo, tá? acabou. Eu penso assim, cara, a verdadeira mesa não é aquela que você senta, come e vai embora. A verdadeira mesa é aquela que produz uma mudança, Exatamente. não é? O que o salmista falou? O salmista Davi, ele é brilhante. Ele falou assim, ó, preparas uma mesa na presença de quem? Dos melhores amigos? Os meus inimigos. Dos inimigos, cara. Dos inimigos. Agora, o que Paulo falou? A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Sim. Então, os nossos inimigos não é a sogra, não é o vizinho que põe funk na altura que você não gosta. Embora às vezes É. ela faça às vezes. Às vezes parece que é, Às mas... vezes Ô, ela sogra. facilita o trabalho. Ela ajuda, né? Então, Trabalha com o cara lá, né? o que o apóstolo Paulo falou? Nossa luta não é contra isso, é contra seres espirituais. Então, quais são os inimigos? É o espírito do medo, não é? Sim. É o espírito da depressão, Sim. é a soberba. Deus faz uma mesa e põe você sentado de frente com todos eles. Só que daí, o que o salmista falou? E unge a minha cabeça com óleo, Sim. e o meu cálice transborda. Então, qual é a verdadeira mesa? É a mesa onde eu saio curado do medo, onde eu saio curado da depressão, onde eu saio curado da soberba e passo a ser humilde. Essa é a verdadeira mesa. E a mesa acontece em qualquer lugar. Dentro de um ônibus, na onde você tiver, cara, pode acontecer uma mesa com alguém que consiga tocar o seu coração a ponto de você sair dali. Puxa, eu mudei agora. Eu pensava diferente. Sim. E hoje, você é um profeta, rapaz. Obrigado. Você é um jovem profeta. Nossa. Porque ele falou da altura, né? Quando eu sento na mesa, eu me torno igual ao outro. Eu passei uma situação hoje, onde temos uma regra no serviço. Olha, tal carro não sai sozinho. Sai acompanhado de outro carro. Entendi. E eu parei um carro, o cara chegou em mim e falou assim, não, mas eu posso, que eu sou o chefe do setor. Eu peguei e falei assim, então deixa eu conferir, que é muita gente, eu não conhecia. Passa o registro. Por que você quer meu registro? Para mim apresentar para algumas pessoas. Eu quero falar com as pessoas, levei o cara lá dentro. Chegou lá dentro, o cara pegou e falou assim, ó, não importa quem você é. O líder falou, né? Você tem que obedecer às regras. Então, ele foi posto no mesmo tamanho que eu, de uma forma desagradável, sendo que não precisava isso acontecer. Claro, se ele não fosse, É. não se presumisse maior, né? Então, a necessidade que as pessoas têm de ser maior do que as outras porque ganha mais ou porque ocupa um cargo de mais visibilidade é muito grande, cara. Claro. Sendo que Jesus, Exatamente. ele Certo. chegou, eu sou igual a você. O reino não é sobre isso. Sim. Jesus, ele troca de lugar com o leproso, cara. O leproso poderia entrar na cidade de novo. Ele é servo sofredor, né? Jesus fala que aquele que serve é o maior entre... É o maior. Sim, sim. É o maior. Mas a facilidade da internet é essa, sabe por quê? Porque na internet eu sou quem eu quiser ser. É. Na internet eu faço as minhas regras. Eu vou lá, eu critico, eu jogo pedra, eu amaldiçoo, eu questiono, Eu pago de bonzinho. pago de bonzinho. É um mundo fictício. É o mundo do Minecraft. É. Eu sou quem eu quiser ser. E isso é um sonho. Não é? Imagina você poder confrontar sem ser confrontado. Porque ninguém sabe quem eu sou. Mundo perfeito. É um mundo perfeito. Agora, olha só, abrindo um parênteses aqui. Isso é interessante que o cara se acha um gênio, né? Pois Ele é. não é confrontado por ninguém, né? Davi- Isso é genial. Davi, ele disse, né? Prepara-os uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem que eram os inimigos de Davi nessa ocasião? Olha, sobre mesa eu só tenho que dizer que eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, Quem uma que eram sede. os inimigos de Davi nessa ocasião? Os inimigos físicos Os inimigos físicos. era o rei Senaqueribe, né? Os inimigos de Davi nessa ocasião dessa fala? Era o rei Eu não sei Senaqueribe, que né? O povo Salmo que 23. Era, Salmo 23. Era o exército do rei Senaqueribe, né? era um rei babilônico? Não sei. Saul? Olha só. Não sei quem era, não. Quais foram os maiores inimigos que Davi teve? Urso e leão.
E o Quais Goli- foram os maiores inimigos que Davi Golias. teve? O Golias. Ah, eu quero mudar minha resposta. Os Eu filisteus. também. Seus irmãos. Seus irmãos. Seus irmãos. Os verdade. maiores Seus inimigos de Davi. Os dele, né? Porque eu sou filho único. Não É, tem, não. então já não tem esse perigo. Os maiores inimigos de Davi eram os que estavam dentro de casa. Sim. Então, quando Davi ele está no campo, enquanto ele está no campo, quem que está na casa dele? Os irmãos, É, família, né? família. Inclusive o pai não se lembra. O pai fala, "Ó, chegou todo mundo." Aí o profeta ele fala, mas tem algo estranho aqui, porque Deus apontou algo que não está acontecendo, e Deus não é. Falta alguém? Ah, falta um. Aí ele monta a mesa. Ele não monta a mesa? Sim. Ele não põe o banquete? Qual que é a ordem que Samuel dá? Ninguém come enquanto ele não chegar. Pensa, a mesa posta, o banquete preparado, todo mundo de pé em volta da mesa. Sem poder comer. E ele diz, ninguém vai sentar enquanto Davi não chegar. Aí, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus, prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Será que o intuito de Deus é humilhar os nossos inimigos? Pessoalmente, acredito que não. O que você acha, Amanda Rocha? Eu acredito que o intuito de Deus é exaltar o filho dele, não humilhar ninguém. Eu acredito que Deus não trabalharia dessa forma, não. As pessoas em si, elas se sentem incomodadas com a honra do próximo. Mas isso vem delas, do interior delas, e não que Deus coloque isso dentro Não é problema delas. de Deus isso aí, É, né? sai dela, Sim. sabe? O que ela está sentindo contra a pessoa. Eu acredito, assim, que Deus exalta o filho dele, no caso, o Davi ali, no caso da história. Mas quem fica com raiva são os irmãos, mas não que Deus coloque isso, sabe? Eu acredito que venha deles, do caráter pessoal deles. Deus humilha alguém? Deus ele não humilha. Na ocasião da mesa de Davi, eu acredito que Deus queria curar Davi para que uma reconciliação pudesse ser restaurada ali É verdade. entre os inimigos dele. Sabe qual que é o meu pensamento, meu ponto de vista a respeito disso? Qual? A Bíblia, quando ela vai dizer que em Atos 2, 43 em diante, acho que é Atos 2, 43 em diante mesmo, até o 47, ele vai dizer assim, olha, os apóstolos operavam muito milagres, e à medida que os milagres aconteciam, o temor tomava conta do coração do povo. Eu acredito que quando Deus, ele exalta Davi, era uma oportunidade dos seus irmãos serem curados. Também. Sim. Sabe por quê? Eu não acredito que Davi, ele odiava os seus irmãos. Mas eu acredito que os irmãos odiavam Davi. E provaram isso na guerra, né? Provaram isso. Quando ele Tanto- perguntou o que ganharia o homem que matasse o gigante, O né? que ele fala? Você veio zombar da gente? Seu presunçoso, né? Falaram pra ele. É. Então, o que eu penso? Qual que é o prazer de Deus em me dar algo para minha glória? Qual que é o prazer de Deus em simplesmente me exaltar, sem que o nome dele seja exaltado? Então eu penso que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, amém? Amém. Amém. Quando a mesa está pronta, eles têm que pensar o quê? Quem nós desprezamos a vida inteira, Deus está honrando. Sim. E detalhe, dali daquela mesa, quem era o menos capacitado humanamente para assumir o trono? Davi? O Davi. escolhido. Olha que nó que dá na cabeça. É. Não era Eliabe, que era o mais velho, que era o poderosão? Imagina ele pensando, ele olhando para ele, o corpo físico dele, A força de um a rei, força, de um a guerreiro. postura. É. Aí ele olha para Davi, Franzino, ruivo. aí ele fala, trono? Não, e os amaradas fortes tava tudo dentro de casa. Fazendo o quê, né? É, rapaz. Tudo dentro de casa, Fazendo cara. isso, nada, né? E Davi tava lá verdade. cuidando, trabalhando. Deixa pro menorzinho trabalhar. Mas olha o nó na cabeça. Procurar um serviço. Eu acho que cara. ele foi trabalhar pra fugir dos parentes mesmo, né? Olha o nó na cabeça. Ele fala assim, o, Quem Quer nunca? saber, eu Aquelas- vou o trono? da linha na pipa. Aí, o
que desperta em nós? Fala, gente, esse Deus tem o poder de ver algo que eu não vejo. Sim. Porque Deus enxergou algo em Davi que ninguém enxergou. Pelo menos com categorias diferentes, né? Deus enxergou algo em você, Amanda, que ninguém enxergou. Absolutamente. Deus vê de um jeito que o homem não vê, né? Deus bom, vê de né? um jeito que o homem não vê. Por quê? Porque Deus, ele vê com um olhar de misericórdia. Sabe, aí eu olhar a Amanda e ver assim, Amanda, você tem milhões de defeitos, Amanda. Eu poderia, se eu te conhecesse melhor, vamos supor, eu poderia listar aqui 10 defeitos seu brincando. Mas eu prefiro olhar para as suas qualidades e amar você do jeito que você é e crendo que Deus te escolheu para algo muito maior do que possamos alcançar. Então, eu penso comigo, quando Davi senta à mesa, é Deus dizendo, gente, vocês têm que parar e prestar mais atenção em mim. Sim. Não em Davi, mas em mim. Sabe por quê? Deus exalta as pessoas, eu sempre falo isso, pelo que elas são, não pelo que elas fazem. É verdade. E Deus, ele é Exatamente. como um escultor de madeira, né? Ele pega a madeira bruta. É. Carpinteiro, no E caso. todo mundo olha a madeira, o toco, e Deus vê a obra feita já. Deus não precisa Deus, do ele já melhor, sabe. Deus capacita para ser o melhor, né? Sim. Eu sempre ouvi isso mesmo. Ele Mateus, vai fazendo, né? Você tem uma pergunta aí para... Tem. É o seguinte, você é filha de uma pessoa famosa. Exatamente. Muito famoso. Muito famosa. E você vai falar sobre isso, por favor, se for da Claro. sua vontade. E eu gostaria que você também, ao falar sobre isso, dissesse pra gente qual a importância da presença paterna na vida de um filho. Sabe? Qual é a importância e quais os significados disso. Entendeu? Na formação, ou é imprescindível, é prescindível, dá pra ter, dá pra não ter, como é que você encara isso? Mas baseado em você, não é nem o mundo e não sei o quê, você mesmo, a sua impressão sobre isso. Sim. Por favor. Na minha história, assim, falando da minha história, do que eu passei, a figura paterna, até um certo ponto, ela significou muito, e depois de um certo ponto não significou mais nada. Não que o meu pai não signifique nada, mas depois que a gente gera uma certa maturidade, a gente entende algumas coisas, começa a passar a olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, de uma forma diferente. Sim. A gente começa a entender de verdade e começa a perceber que não é sobre as dores que te ocasionaram na infância. A minha vida, antes desse amadurecimento em relação ao meu pai, era a minha infância. E na minha infância foi muito complicado nesse sentido, porque assim, eu ia pra escola e via os meus amigos, assim, pai e mãe, e eu pensava, eu nunca vou ter uma coisa assim tão preciosa, porque família é uma coisa assim, que é um dos maiores sonhos da minha vida, é de fato ter uma família. E eu via, e aquilo me machucava muito, eu ia para casa e eu chorava, e a minha mãe, nessa época também, ela tinha muita depressão, então ela não sabia exatamente lidar com os traumas dela. Você não conhecia Deus. Na verdade, eu sempre fui evangélica, mas Sim. andar com Deus, não. Não, tá bom. Era, tipo, criança, eu gostava de igreja, mas eu Claro. ia mais por aí mesmo. Sim. Nessa época, a ausência paterna me feriu demais, assim, de um jeito que eu sofro alguns traumas até os dias de hoje. Tá. Na minha infância em si, era muito questionamento. Eu lembro de dias que eu olhava para Deus, eu olhava, assim, de um modo, assim, a grosso modo, eu deitava assim na minha cama e falava, Deus, por que o Senhor não permitiu que eu tivesse uma família, uma vida normal, assim, com pai e mãe? E para mim isso doía demais, porque eu era uma criança, eu não entendia Com os quantos porquês. anos isso, mais ou menos? Era antes dos 10, era tipo Antes com uns dos 9 10. anos, Bem eu já novinha. tava pedindo pra Deus que eu não queria mais viver. Meu Deus. Com 9 anos, eu não já tava querendo mais viver, não. Eu falava pra Deus, porque eu nunca liguei, assim, pra coisas materiais, pro que Sim. as pessoas poderiam oferecer, mas aquelas coisas que
são verdadeiras, coisas singelas, tipo assim, amor, carinho de família, união, a paz e não sei o quê. Isso pra mim sempre teve muito valor. E na minha infância, mesmo que a minha mãe, ela tentasse ser o meu pai e ser a minha mãe, ainda assim era muito complicado. Minha mãe, ela tipo assim, ela é uma joia, mas naquela época também ela tinha os traumas dela. Claro. Então ela não conseguia suprir exatamente. E isso só ocasionou muitos problemas e eu levei isso para minha adolescência, que é a fase da revolta. E aí começou a piorar mais ainda, porque daí a gente não quer entender. A gente quer, sabe, bater de frente com o problema. Quer achar E aí culpado, né? começa o real problema em si. Porque até então a gente é criança, a gente sofre. Depois que a gente vira adolescente, a gente sente raiva. Depois que eu fiquei com raiva, eu comecei a descontar em tudo, em todos, em Deus, isso, aquilo. E eu, de fato, eu não queria saber mesmo de presença paterna. Eu ia uma vez ou outra visitar, quando dava, porque também eu não julgo meu pai também, sabe? Porque por causa da vida dele ser corrida, ser uma vida assim, que exigia muito dele, ele também era muito estressado, eu ia pra casa dele quando dava. Então era tipo assim, Você estresse de um morava lado, aqui, estresse de Você outro. morava aqui em Taubaté? Eu morava com a minha mãe, sempre morei. Aqui mesmo. E ele morava onde? Em Ele São morava Paulo? no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Nessa época era no Rio de Bem Janeiro. longe pra você ir, né? Eu ia visitar ele, tipo, só nas férias, em julho ou em dezembro. E pra mim isso não era o suficiente. Eu queria ter um pai e morar na casa que tinha minha mãe. Só que daí... Você queria fazer uma família eu ali, queria, né? eu queria aquilo que eu via que os meus amigos tinham, Sim. sabe? Depois de um certo tempo, aí eu comecei a caminhar com Deus, comecei a me entregar verdadeiramente para Deus. E num dia que eu tava chorando muito, porque não lembro o que era, mas eu tava chorando muito, eu lembro. E nesse dia marcou muito, porque eu falei para minha mãe que eu queria, tipo assim, ter um pai assim exatamente sem ser ausente. Pai E que eu não quero, tipo, falar que meu pai, putz, nossa, ele era totalmente relapso. Não era isso, é que eu entendo também a vida dele. Claro. Mas aí a minha mãe, um dia, ela chegou em mim e falou assim, ó, Deus é seu pai. Se só, que você legal. precisar de qualquer coisa, você pede pro seu pai, que é Deus. E aquilo me marcou demais, sabe? Sim. Aí eu fiz até um teste quando eu era mais, assim, novinha. Eu cheguei assim e falei, tá bom, Deus é o meu pai. Aí eu falei assim, ai Deus, hoje, nossa, eu tava com uma vontade de comer um lanche. Eu era, tipo, adolescentinha. Nossa, vontade de comer um lanche, não sei o quê. Minha mãe disse que o senhor é o meu pai. Aí passou, tipo assim, umas horas, parecia uma pessoa entregar um lanche em casa. Eu achei Olha só. aquilo extraordinário. Falei, é meu pai mesmo. Aquilo mudou. Nossa, aquilo Olha só, mudou a minha cuidado de concepção. Deus. Sim. É nos detalhes, sabe? E aquilo mudou a minha cabeça de um jeito, foi impressionante. Aí, quando a gente atingiu a maturidade, no caso eu atingi minha maturidade, Sim. eu entendi, assim, que a figura paterna, ela não representava, assim, em nada. Porque eu posso ter um pai e mãe e, no final das contas, ser revoltada. Eu posso não ter um pai e ser revoltada. Eu posso não ter uma mãe e ser revoltada. A questão é, você sofreu, mas o que você vai fazer depois disso? Sim. Como que você vai lidar com a sua dor em O si? problema está aí. Como você vai encará-lo? Exatamente, porque assim, problemas todo mundo Todo tem. mundo tem. Só que vai falar isso pra uma criança. Cada um tem que o seu, queria, né? Que queria um colo de pai, sabe? Não é procurar... Sabe, Amanda, ontem eu falei, segunda-feira eu falei sobre o seguinte, você não procurar o culpado, mas procurar a causa. A solução, resolver. É a pessoa descobrir qual é a causa da minha infelicidade. Será que é realmente o meu pai? Ou será que eu tenho um vazio muito maior dentro de mim que a ausência do meu pai contribuiu para que se agravasse? Sim. Exatamente. Mas conta para nós aí o nome do seu pai para as pessoas Quem estarem... é o seu pai? Gente, meu pai é o cantor latino, gente. É o ele latino. sabe. Ele é uma boa pessoa, uma pessoa boa de coração, Até assim, para as ele é uma pessoas boa entenderem pessoa. a vida dele, como que é corrida e tal. É muito corrida, então, Entendeu? tipo assim, não dá pra julgar com a minha régua a vida dele, nem com a minha régua a vida da minha mãe. Eu acredito que os dois, eles fizeram na medida do possível, entende? Sim, claro. Meu pai, ele fez na medida do possível dele, e minha mãe, que eu defendo mais minha mãe, porque eu amo minha mãe, mas ela fez, tipo assim, ela foi meu pai e minha mãe, assim, E é nos difícil. momentos que o meu pai, ele não
pôde. Pois é. E foi muito difícil, foi muito complicado, assim, sabe? Mas depois que a gente atinge a maturidade, a gente tem a ciência de que toda essa bagagem que a gente trouxe de frustração, solidão, dor, angústias e tudo mais, você pode pegar isso e transformar na sua motivação. Sim. Por exemplo, eu quero pegar toda essa bagagem minha do passado e transformar para uma coisa boa minha futuramente. Tem dois caminhos, ou você vai para o lado ruim ou você vai para o lado bom. Eu optei por ir pela luz, que é Jesus, a minha verdade, é essa que eu vivo. Eu optei por deixar para trás, eu optei por não ficar vivendo no passado, porque tem muita gente que faz Sim. isso. Está presa. Muita gente que Pessoa faz que vira isso. um museu, né? Exatamente, entendeu? Então, a partir do momento que eu coloquei meus pés no chão e pensei, a partir de agora vai ser o quê? Eu vou virar revoltada da minha vida? Eu vou fazer isso e aquilo? Eu vou ficar tentando chamar a atenção dos meus pais? Ou eu vou batalhar pelo meu, fazer pelo meu, construir os meus sonhos, sabe? Sim. E é isso que a paternidade representou pra mim depois da minha maturidade. Nada, porque ela só é mais um problema. A vida ela é difícil. Sim. Todos nós temos problemas, entendeu? Se não fosse meu pai, poderia ser a minha mãe. Se não fosse minha mãe, poderia ser outra coisa. Mas entendeu? sempre né? Sempre, Sempre há a gente alguma tem, coisa. sempre a gente vida tem. é isso, né? Mas você vai fazer o que a partir disso? Você não cabe nas suas mãos modificar o seu passado. Não está nas suas mãos modificar o que aconteceu. Sim. Mas está nas suas mãos o que você vai fazer depois daquilo. Mudar o futuro. Exatamente. Muito legal, viu? O jeito que que ela encarou tudo isso Sim. e a maturidade. Você deve ter ficado madura muito nova. Muito novinha. Você é nova. Sim, 23 anos. Nós temos a mesma idade. E você demonstra que encarou bem isso e fez uma boa limonada aí com esses limões da vida. Foi difícil, né? foi difícil. Por óbvio. Mas interessante, do jeito que você fez e isso te construir como alguém que, não, eu vou lutar pela minha vida também, né? Eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. E que bom que você optou pelo melhor caminho, que é Jesus. Sim. Graças E a Deus. hoje em dia você já superou. Sim, não tenho nenhum tipo de, assim, mágoa ou qualquer coisa assim do tipo rancor, assim, que não é bom, né? Porque, até Claro, porque... só vai fazer mal pra A maior você, né? prejudicada Até porque vai você. ser eu que vou ser prejudicado, entendeu? Não vai ser É quem um me veneno prejudicou. que você vai tomar De aos modo- poucos. Normalmente quem prejudica a pessoa deita no travesseiro e dorme, mas e quem fica prejudicado ali, que fica ali debatendo, puxa, o que eu fiz? O que eu fiz pra merecer isso? Sabe? Então, hoje eu sou em paz com a minha vida e muito bem resolvida com o meu passado, principalmente. Graças a Deus. Que bom que é assim, viu? Fico feliz. E quais os problemas? Agora, hoje você falou que você superou. Mas quais os problemas que a falta da paternidade causou em você? Nossa, foi uma série de problemas. Hoje, inclusive, eu faço tratamento psiquiátrico e Olha só. tomo medicação de tarja preta. Tem alguns problemas que eu já resolvi, muitos deles, e tem outros que Deus me deu a capacidade para administrar, Mas que quem não vai é no- tão fácil. Mas olha só, quem vai no psiquiatra é falta de Deus, né? Não? Que absurdo, gente! A Não é- inteligência do Ah lá, vai psiquiatra Você que começar, sabe né, que é o que as pessoas Quem dizem, vai no né, psiquiatra Amanda? não é louco? Não. Ô, Amanda, Quem vai no dentista é falta de Deus também? É falta de dente. Ah, mas Não, é claro. é sobra de dente. É claro que eu tô falando isso num tom irônico, não é? Claro, Mas claro. você sabe que tem pessoas que pensam assim. Tem sim, gente, né? tem sim. Sabe, Amanda, eu vou contar uma coisa pra você que me chamou a atenção agora. É muito interessante você abrir pra isso. Gente, isso é muito importante o que ela Ela é falou. muito verdadeira. É muito importante, Amanda, sabe por quê? Quem tem coragem de dizer isso? Muito. Pois é, né? Parabéns, Vai ser viu? julgada, a menina é louca. Quem Não, tem gente. coragem Vou de dizer também vou. Mentira. de dizer que toma um Rivotril pra dormir. De vez em quando. Amanda, Metade, mas- né? De vez em quando, 8 vezes por Vamos lá. semana, né? Deixa eu falar a você. de novo. 400 Vamos lá. gotas. Voltando para a pergunta dele, quais são os problemas? Então, isso causou problema, você faz tratamento. Faço tratamento psiquiátrico. Isso. Faço medicação com Rivotril mesmo. Olha só. E eu tinha, na verdade, com o tratamento em si, as crises em si estão diminuindo bastante. Estão diminuindo bastante, porque não tem a ver com demônio isso, gente. Isso é no psicológico, não tem nada a ver Você com tinha demônio. depressão, é isso? Depressão que você trata? Sempre tive depressão, crise de pânico, ansiedade. Quais eram os sintomas assim? O que acontecia com você? A depressão me fazia ficar incomodada com a luz do sol.
Eu não comia, não tomava banho, a higiene básica, assim, eu ficava muito recluso, assim, sabe? Eu não preferia não conversar com ninguém. Sim. E, tipo assim, foi agravando, entendeu? Começou lá lá quando eu era criança, começou na minha infância mesmo. Aí foi começando a agravar. E aí, às vezes, tinha picos e às vezes eu ficava mais tranquila. Era tipo assim, falta de ar, extremamente assim, parecendo que você vai morrer. E aí você começava a tremer. E daí você não queria sair do quarto. Daí você já não queria mais tomar banho, já não queria mais comer. Aí você já pensava tava em num morte. grau bem avançado. Aí nossa, eu fiquei terrível. Teve uma época que eu tava pele e osso. Teve uma época que eu tava pele e osso, de tanto que eu não, tipo assim, eu não saía do quarto pra comer, pra fazer qualquer coisa. Eu, tipo assim, hibernei dentro do quarto durante um tempo, vivendo com a minha mãe, assim, e eu não queria saber da vida, não queria saber de viver. Na verdade, eu me arrisco até a dizer que naquela época eu tinha morrido, eu só estava em corpo. Sim. Eu tinha morrido, porque não é possível, aquilo não era vida, não era... Você era uma alma penando ali. Ah, né? com certeza, eu tava só fazendo hora extra, eu falava pra Deus, eu falava pra Deus, eu nasci pra sofrer. Eu falava pra Deus, Meu eu nasci Deus, pra sofrer. que É que coisa forte. eu não entro muito em detalhes. Eu posso até meio explicar assim, porque, tipo assim, eu já sofri 3 abusos sexuais quando eu era mais Meu nova. Deus do céu. Então, além da pressão psicológica, além dos abusos físicos, além de abuso sexual, então eu falava assim pra Deus, eu nasci pra sofrer, eu não quero viver, deixa eu ir pro céu, eu não fico, nossa, eu falava pra Deus, eu não quero ficar aqui, Mas a o vida é muito abuso- difícil. O abuso sexual foi a nível de molestação, assim, Sim. e tudo mais. Sim, por 3 pessoas diferentes ainda, pessoas próximas de família, é complicado essas coisas, sabe? Nossa, Deus do céu. Aí foi tudo na minha infância, assim, sabe? Não foi, tipo, depois de mais velho, foi tudo na minha infância. E eu não era tão nova, eu nem sabia o que estava acontecendo. Depois que eu percebi o que estava acontecendo, aí as coisas ficaram, tipo, piores, assim, sabe? Quando você toma consciência, né, É. de ser abusada, Sim. muda uma coisa, Eu né? nem sabia o que estava acontecendo. É, claro. Ai, Novinha, né? eu era criança, tipo assim, faixa etária de uns... O último abuso foi com 10 anos. Meu Deus. Mas aí os 2 outros foram com, acho que, não lembro exatamente, foi com uns 7 e 6, entendeu? Mas aí, tipo assim, eu lembro como se fosse ontem. Exatamente, é engraçado. Exatamente, eu não lembro quase nada da minha infância, mas as coisas que realmente foram complicadas, que agravaram muito no meu cérebro, eu não esqueço. Isso é trauma. Mas, ô, Amanda, Não olha esqueço. só, você já procurou ajuda diretamente em Jesus ou esses traumas te levaram a uma vida sexual ativa, precoce, te levaram a frequentar lugares que agora, hoje, você não frequentaria mais, você acabou se entregando a outras pessoas, é uma vida de pecado mesmo, ou você já procurou imediatamente refúgio em Jesus? Não foi assim. Quando eu sofri esses abusos, eu não tinha muito entendimento. Eu tive uma fase no qual eu fui 100% do mundo, assim, que eu ia em lugares, que eu usava coisas que não poderia, mas eu nunca fui disso. Eu acredito que era mais para chamar a atenção dos meus pais. Porque, assim, eu nunca fui uma menina que dava trabalho, assim, eu nunca tive milhões de namorados, eu sempre fui muito mais resguardada, muito mais tranquila. Mas você já teve sua fase de vida louca. Mas eu tive a minha fase, mas era pra chamar atenção, não era pra verdadeiramente viver aquilo que eu queria. Nitidamente, seu espírito não é disso. Eu queria Nitidamente, chamar né? atenção. Então eu tive uma fase. Então durante eu me arrisco até a dizer que eu fiquei até tanto tempo por conta de amizade. Porque era pra eu ter entrado e já ter saído, porque realmente não fazia parte do meu cotidiano aquilo. Sabe, bebidas e uso de coisas ilícitas e tudo mais. Nunca fez parte de mim, nunca gostei, não acho prazeroso em nenhum sentido. Não tive vida sexual ativa por conta de abusos também. Muitas pessoas, elas acabam acontecendo por causa disso. Sim. Sempre foi o meu sonho me casar pura, digamos assim, sabe? Ah, que legal. Acabou que eu me envolvi com uma pessoa que era o reflexo do meu pai e naquela época eu não sabia o que era bom, o que era ruim. Acabou falando umas coisas e que acabou me deixando um pouquinho... Como que eu explico? Levou na conversa. Levou na conversa. Claro. Eu sempre fui muito bobinha, assim, sabe? Eu sempre fui muito boba.
muito boba. Mas claro que ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Não. Eu me envolvi com uma pessoa, namorei durante um tempão com essa pessoa, só me trouxe problemas psicológicos maiores ainda, até porque o segundo suicídio, a tentativa de suicídio, eu estava com essa pessoa e inclusive foi ela que me socorreu, senão Tá. acredito que nem estaria aqui. Que acabou sendo ferramenta de Deus. Acabou sendo ferramenta de Deus. Isso. Trouxe muitos problemas, não foi só, tipo assim, coisas terríveis, mas a maioria, né? A gente não sabe quem é e não vem ao caso também. Não, nem, não nem vem. queremos, Não, por favor. nem queremos saber quem é, porque isso não cabe a nós. Mas eu creio que teve um plano de Deus. Sim, com Deixa certeza. eu só abrir um parênteses aqui, Amanda. Eu só quero ler 2 comentários aqui, tá bom? Para você. Tá. Um é do Cassiano, nosso amigo Cassiano Jefferson. Sim. Um abraço aí pro Cassiano e toda a banda aí. Isso aí, Cassiano Júnior. Que lindo testemunho. Deus, ele se revela aos que o buscam. Deus, ele é Deus. Abre o mar vermelho e concede um lanche a uma filha amada. Top. Muito Olha legal. só, né? olha que esse Milagrão e milagrinho. esse paralelo é interessante. Lógico. Porque o seu milagre não é o meu milagre. E outra coisa, O mar dela era um lanche. e o milagre de hoje não é o milagre de amanhã, De verdade. não é? Claro. Agora, olha só que interessante. A Fabiola vai. Fabiola. Fabiola vai, missionária Fabiola. Missionária Fabiola é lá da nossa igreja. Bem legal a Amanda dizer, pois as pessoas acham que fazer um tratamento e um acompanhamento psicológico é falta de Deus. E não tem nada a ver. Exatamente. Por isso que eu falei que As pessoas têm preconceito. Falta de Deus é não reconhecer que tem problema. Né? Acho que Exatamente. isso é uma ausência total da consciência do que seja ser de Deus. É achar que não precisa de nada, né? Se você é bom em tudo, meu amigo. Na verdade, você é ruim Nossa, em esse tudo. é um né? ponto bem interessante mesmo, é verdade. Se você é bom em tudo, você é cínico, é mentiroso, né? Das duas, uma. Exatamente. E, Amanda, Só posso cortar rapidinho, não querer você interromper, deve. mas já interrompendo, Já eu interrompendo. quero mandar um abraço olha o martelo. muito carinhoso, com um beijo bem carinhoso para Jerusa, que é vó do nosso amigo Gu aqui. Nossa. Dona Jerusa, nossa beijo no coração pra telespectadora, senhora. né? absolutamente, fã. Assiste Olha essa todos palavra. os Metacasts. Poxa vida. Que honra. Tem um abraço mais que forte, Que vamos honra. marcar um café, Dona Jerusa. Outra coisa, Espaço Vida e Saúde, o Gu vai colocar arte pra gente aqui, que eu preciso falar disso, cara. Preciso falar. Espaço, vida e saúde. Espaço, Vida e Saúde. Vida saudável. Melhor do que vida e saúde, porque uma vida saudável traz saúde. A Gisele vende Herbalife. Mexe com isso, que é inclusive o que a gente está tomando aqui, olha. Esse é um chá de fibras de manga. E é bom, hein? É bom. É bom. É bom. Diga aí, é bom? É uma delícia. É bom, eu Bom, digo. eu sou suspeito a dizer, inclusive... Isso é freguês. eu sou, Ele é freguês. Ele é viciado. Inclusive, eu sou fitness. Eu também quero... O senhor, que é jogador de basquete. eu só quero abrir um parênteses aqui. Falando de Eu tratamento... Falei do basquete, o senhor perdeu o Ela está rebolado. tratando. Ela está tratando com um psiquiatra, né? E eu trato com endocrinologista, com nutricionista, cardiologista, não é? Nossa, pastor, achei que você confiava em Deus. Guitarrista. Então, tá vendo? Ele confia, mas é mais ou menos. E a Gi, ela me salva lá, porque a gente vai lá tomar a nutrição completa. Exatamente. Então, Exatamente. isso aqui não é balela. Né? O meu tá no fim já, gente. Eu tô O meu tomando. aqui tá quase. ó. então. O Jefinho também é desses que não espera. E é o seguinte, esse é o chá 2, que é o chá de fibra de manga, mas tem também todos os shakes e tudo. Ela vende, Gisele Cristina é quem vende, Gigi Fit Coach, Instagram, hein? Anotem isso. Gisele Cristina no Facebook e o WhatsApp é 12991 20 9163, se você quiser comprar, marcar o horário para ver. Herbalife, gente, manda brasa nisso aí e apoia a gente aqui. Então, mais do que bom, é legal e eles nos apoiam. É isso, gente. Obrigado, Gu. E abraço, Dona Jerusa. Senhora precisa comprar seu Herbalife também. É Isso isso. aí. E um abraço para a Gi. A Gi é uma pessoa incrível que nós conhecemos através de Samuel. Sim, sim. E a gente vai lá tomar uma nutrição completa lá, que é o chá 1, chá 2 e o shake. Você tá convidada aí com a gente Ai, lá, que viu, bênção, eu Amanda? quero. Você tá convidada, eu vou sempre com a minha esposa lá
Uma hora que eu for, E não vou- chama a gente, cara. uma hora que eu for, vou te Essas mandar coisas uma ele não convida, mensagem. não, sabe? Quando você Vou vê, ele tá buscar lá. você Ai, que benção. e você vai tomar uma nutrição completa com a Olha, gente que lá. legal, olha Para só. você conhecer o espaço Vida Saudável e para você poder divulgar também. Que benção, Tá bom? eu quero sim. Gi, um abraço. Deus abençoe Abração, você. Gi, Ó, e obrigado. Aproveitando esse momento aqui, Fica à eu vontade. quero falar pra vocês. Vocês já sabem o que dar de presente pro seu pai? Domingo que vem tá chegando. Seu pai merece um presente. Se você ainda tá em dúvida, eu quero pedir pra você ir lá na loja da Cacau Show em Tremembé. Cacau Show fica na rua Ismael Dias, número 303, em frente ao Banco do Itaú. Não deixem de passar lá. Você vai ver que lá você vai encontrar lá as funcionárias que atendem você muito bem. Tem a Loana, que é uma das donas. Tem também o Thiago, que é o dono de lá. Fale com ele, Cacau Show. Se você está em dúvida, dê um chocolate de presente pro seu pai, porque você vai ver que ele vai chegar em você e vai dizer assim, olha, foi o melhor presente que você me deu até hoje. E vai ganhar um abração apertado. Isso. E passe lá, você vai ser muito bem entendido, sem contar a variedade de produtos que você pode encontrar lá. Cacau Show em Tremembé, Ismael Dias, número 303. Tiago, abraço para você aí, Luana também, um abraço para vocês. Maravilha, Gente, hein? E tá aqui a arte aqui, ó, Cacau Show, Dia dos Pais. Olha aí. Olha só, tem o WhatsApp, quiser tirar alguma dúvida É também, só né? chamar no WhatsApp. 12991 30 24 07. Deixa eu falar aqui, a irmã Rosângela está perguntando onde fica o Espaço Vida Saudável. Irmã Rosângela, o Espaço Vida Saudável é na Rua das Noivas, no centro de Taubaté. Eu não vou saber o número, é uma galeria que tem próximo ao semáforo na Rua das Noivas. Mas o WhatsApp da Gi, você chama ela no WhatsApp, que ela vai passar para você o endereço certinho, tá bom? Aproveitando para falar dos apoiadores, eu quero falar da SD+. SD+, é a Escola Técnica de Enfermagem de Tremembé, Campos do Jordão e Caraguatatuba. Samuel e Dani são nossos apoiadores também. Gente, aprovou novo piso, novo teto salarial Verdade. para a Glória a Deus. enfermagem. Glória Olha a Deus. só, hein? Já pensou em fazer enfermagem, Amanda? Eu fazia biomedicina. Olha que só. A área da chique. saúde eu gosto. Que legal. Eu fiz 3 anos de biomedicina. E Parei. vai atuar nessa área? Não, eu vou viver aquilo que Deus tem pra Sim. mim. É a área da música. Glória a Deus. Ah, que legal. bom, que bom. É isso aí. Temos que tocar nesse assunto, hein? Não, nós vamos. Music. Segue firme no seu propósito. Mas se você deseja fazer um curso técnico em enfermagem, procure o Samuel, procure a Dani, SD+, Escola Técnica de Enfermagem. Gente, a unidade de Tremembé passou por uma reforma, está linda. Unidade de Campos do Jordão também está linda. Então, parabéns, Samuel e Dani, pela Escola Técnica de Saúde SD+. Certo? Maravilha. Então, Amanda, vamos lá. Amanda, eu sei que os seus problemas, todos esses que nós citamos agora, te levou a até pensar em morte. E você até tentou um suicídio, não foi? 3. Mas o que você acha que leva as pessoas a tentar um suicídio? E como começa o desejo de suicidar-se? Eu acredito que o desejo para poder levar ao suicídio, no meu caso, foi uma falta de esperança. Eu já cheguei em momentos da minha vida em falar para as pessoas assim, nem Deus pode me ajudar. Falta de esperança, olha aí. Aquele ditado, a esperança é a última que morre, é muito literal. Porque se a sua esperança tá morta, Acabou, para você morrer, Acabou tudo. É isso aqui, né? entendeu? A esperança literalmente é a última que morre. Então, no meu caso, foi a falta de esperança. Em todas as vezes que eu tentei acabar com a minha vida, me faltou coragem nas 2 primeiras. Na última, a coragem que me faltava eu já tinha. Falaram pra mim, você só tá viva porque Deus não deixou você morrer. Sim. E era por conta exatamente disso. Ninguém pode me ajudar, nem Deus pode me ajudar. E não tem esperança para essa situação, não tem o que faça. Não existe nada que eu possa fazer. Então, era esse o meu tipo de pensamento. Eu acredito que, não generalizando, mas que as pessoas talvez funcionem da mesma forma. As pessoas não veem saída.
Então elas preferem acabar de uma vez com o problema que elas acham que é ela. Mas, Amanda, se você pudesse dar uma dica, assim, para alguém que se encontra nesse momento, ou vai assistir, ou ouvir esse podcast futuramente, qual é uma dica que você daria para quem não tem mais esperança, para quando viver se tornou um problema? Eu acredito que ficar sozinho não é uma opção, porque eu acredito que quanto mais sozinho você fica, mais propenso a ideias meio que deturpadas vão surgindo na cabeça. Por exemplo, em quais formas de se matar sem dor, por exemplo, é o que passava na minha cabeça, entende? Então, sozinho, quem tá sentindo que a depressão tá vindo de um jeito um pouco mais forte, tá começando a se intensificar, ficar sozinho só vai agravar. Então, a solidão em si, ela só colabora. Então, já descarta essa hipótese para prevenir mesmo o suicídio. Procurar apoios familiares, você se abrir com as pessoas, você... tanto para as pessoas cristãs como não cristãs, procurar um tratamento, uma ajuda, com às vezes uma medicação, às vezes você está com um déficit em algum hormônio. Sim, da felicidade. Exatamente, essas coisas, né? algum tipo de deficiência. Eu acredito que uma ajuda médicos, acompanhamentos assim psicológicos é uma boa alternativa também. E como cristã, você pode tentar, mas tenha certeza que você vai sempre dar de cara na porta, porque com as suas forças você não vai realmente conseguir sair do buraco que a vida de repente te colocou, que você mesmo se colocou. Com Jesus, você sair disso é muito mais fácil, porque Jesus, ele tá ali pronto para te ajudar, basta você querer. E foi assim comigo. Eu quis que Jesus me ajudasse, no final das contas, e ele me ajudou. E eu acredito que dessa forma você consegue de fato prevenir um suicídio, prevenir uma depressão aguda, ou coisas que possam agravar ainda mais traumas para o futuro. Jesus, para mim, é a resposta para qualquer problema assim, psicológico ou sei lá, independente de qualquer problema que eu tive, eu tenho, sei lá. Jesus é a resposta para tudo. Mas também não descarto os tratamentos que eu faço com os psiquiatras, psicológicos, psiquiatras, psicólogos, os médicos em si, que eles estão também prontos para ajudar quando necessário. Cuidar da saúde Sim, é muito importante, né? Uhum. Sim. Eu tive crises muito agudas de depressão, crises muito fortes, de sudorese, pingando, e coração disparado, falta de ar, tontura, os braços completamente amortecidos, não sentia mesmo, não sentia minhas mãos, não sentia meus braços mais, e até tive que tomar remédio por um tempo também. Eu tomei um antidepressivo e depois eu tomei um calmante. Tomava um antidepressivo 11 horas da manhã e um Rivotril à noite. Porém, o que aconteceu? Afetou várias áreas da minha vida. Inclusive, eu ficava dopado, songo-mongo o dia inteiro. E eu sou muito ativo, muito ligado no 220. Mas sabe, para mim, tirando Deus, assim, porque eu me completo em Deus. Claro. Eu, desde a minha conversão, eu me envolvo 100% com as coisas de Deus. Sabe, Amanda, desde o primeiro dia que eu conheci a igreja, eu vivi na igreja de segunda a segunda, né? Tá aqui o Mateus, é meu sobrinho, o pastor Jefinho está comigo há mais de 20 anos. Ele sabe disso, ele também é da mesma maneira, a gente vive de segunda a segunda. Então isso me completou, eu me encontrei ali. Eu achei a minha identidade ali. Mas para mim, uma das coisas que funcionou muito é o diálogo com a minha esposa. Ela era minha namorada e depois noiva, esposa. E terapeuta. Terapeuta. Foi a maior... E santa. Foi Conselheira. Conselheira. A melhor terapeuta que eu tive. Ela é até hoje. Eu converso com ela. Às vezes eu tô meio triste, meio chateado. E às vezes eu percebo que eu vou tendo algumas coisinhas. Eu sinto as minhas mãos suando.
eu sinto a minha visão embaçada e eu já começo a O orar. corpo dá sinais. O né? corpo dá sinais e eu já começo a orar. Senhor, tem misericórdia, Senhor, me cubra com seu sangue. Então, depressão não é frescura, depressão é coisa séria. É real. As pessoas não podem ter vergonha de Não procurar podem ter ajuda, vergonha de procurar de ir ao ajuda. médico, de dizer eu preciso. Procure um médico. Não precisa É. ter vergonha. Não. Se você está nos assistindo, nos ouvindo, procure um médico. Sim, ausência de hormônio não é ausência de Deus. Não tem nada a ver. Tem que Vai- pensar Não isso. tem nada a ver com coisa Terão pessoas. E também não é demônio, né? Terão pessoas que dirão que depressão é ausência de Deus. Se elas querem pensar assim, amém, glória a Deus, segue seu pensamento. Sim, Mas, no meu caso, eu tenho certeza que não foi ausência de Deus. É. E no meu caso também, não foram traumas familiares. No meu caso, é algo veio hormonal. devido a complicações do parto. Verdade. É. Veio a devido coisa de complicações do meu parto, que eu passei da hora de nascer, a ponto do médico, Foi muito conturbado. o relacionamento, Sim, né, do meu pai com a minha mãe, sim. muito conturbado, e o médico a ponto de chegar e dizer para minha avó, salva a mãe ou a criança. É. Então, como eu passei muito da hora de nascer, eu tive muitos problemas, mas eu encontrei refúgio em Deus Amém. e na minha esposa. Que bom. Então você precisa procurar ajuda. Certo? Amanda, falando de música, nós tratamos aqui com a Ingrid Santos, que é a minha mais nova filhinha espiritual, né? Amanda e o Matheus. O Matheus, como que é o sobrenome do Matheus? Não lembro. Sobrenome cara. é difícil. É, não, é que Não me lembro. eu sempre vejo ele postando lá no Instagram. Se ele estiver ouvindo e assistindo, ele põe. Mateus de tal. O Matheus, ele é o nosso mais novo filhinho espiritual também. O Matheus da Ingrid, né? Mateus da Ingrid. Ingrid. Pronto, já fica com esse cunhão. E nós tivemos um podcast incrível com a Ingrid aqui. Um abraço para a Ingrid, porque a Ingrid é uma bênção. A Ingrid é uma pessoa incrível, de verdade. Ela está caminhando muito próximo da gente e eu quero mandar um abraço, um beijo para a Ingrid e para o Matheus também. E nós falamos aqui sobre essa questão do viver da música, do profissionalismo, né? Eu acredito que o cantor gospel, ele tem que ser profissional. Quanto Exatamente. mais, melhor. né? Eu dei uma dessa outro dia. Aqui, ó. A gente faz mais, Mas melhor. Entendeu? Mas, a minha tá certa, hein? Sim, a Só minha tá estava errado. errada. E A pra minha- você ver o mistério, falou de música, apareceu um violão aqui Você do viu, nada. cara? Apareceu na minha mão, veio Augusto, aqui. estava ó. na cartola esse violão? Poxa Então, vida, cara. nós falamos sobre isso. Então, eu acredito, Amanda, que o profissionalismo faz parte da vida cristã. Jesus não mandou nunca você ser relaxado. Não sei se você assistiu, mas nós até tratamos lá se o diabo se preocupa com quem faz relaxadamente. E, na verdade, é o contrário. O próprio Deus... Ele diz, não, esse aí já é meu. Esse é o aluno. Né? Esse já é meu. Mas a mesma coisa, Deus diz o quê? Maldito aquele que faz a e obra do Senhor relaxadamente. Então, foi aquele tempo que a gente falava assim, eu vou cantar aqui, mas eu não me preparei, eu não sei o que vou falar, fui pego de surpresa, mas vou fazer para Deus. Passou esse tempo. E você sabe também, Amanda, que tem muita gente mau caráter nesse meio. Exatamente. Você sabe disso. Eu lidei com bastante cantores gospel, e eu não vou citar nomes aqui, porque eu lidei com pessoas maravilhosas, Sim. como Nívia Soares. Fala os que deram certo, Não, tá? Nívia gente, hoje, Por favor. hoje eu falei da Nívia Fala os Soares. bons. Aquela mulher, ela é incrível, gente. Que ser humano maravilhoso é Nívia Soares e Gustavo Soares. Que ser humano, Não. né? Que ser humano. Um casal top de linha. Extraordinário. Mas eu lidei também Lindos. com cantores que se portaram como artistas. Não eram adoradores. Uhum. A Nívia Soares, ela não foi uma artista. Ela foi uma adoradora. Ela não fez um show. Ela prestou culto. E olha que o patamar, o que eles estão é muito elevado, né? Ela desceu... E isso, nada disso atrapalhou o nível do show dela. Não, pelo né? contrário, elevou. Sim. Ela desceu do palco, ela impôs as mãos, ela ministrou
num evento em praça pública, Olha só, que benção. que é o Aviva Tremembé, um evento, inclusive está chegando a Aviva Tá Tremembé, chegando, hein? Glória a 15, Deus. 16 e 17 de setembro. Não me convidaram esse ano Logo- pra cantar. É, mas um dia você canta. Tá. Saiba que a Eurion já cantou lá, hein? O Já. Voirani já cantou E lá. eu também. Você É o também. Mas não me anfitrião. pagaram cachê. Então, tá vendo? Então, Então em dívida até hoje. acredita? ela ministrou o Espírito Santo na vida das pessoas, as pessoas Foi lindo. foram cheias. Foi lindo. Eu Você tava lembra lá. disso? Foi lindo. Mas o que você pensa disso? Para você, ô Amanda, o que significa assim quando você diz assim, eu decidi viver da música? Você falou duas coisas. Eu decidi viver da música e atender o chamado que Deus tem para mim. Não foi? Foi. Atender o chamado. Que isso é o primordial. Atender o chamado que Deus te deu e viver daquilo. Porque as pessoas, elas são incríveis. Elas querem questionar o viver na dependência de Deus. Mas a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu Salário. salário. Só que, por outro lado, também nós temos uma problemática. Porque os cantores gospel hoje, eles estão com preços absurdos. É. Se eu expor preço para você, você vai falar, meu Deus, cara, para que tudo isso? Então, é praticamente impossível você trazer uma celebridade gospel para cantar. Chega ao ponto de se o Celebridade trabalhador for gospel, pagar o salário do artista, o trabalhador não vai ter salário não vai para poder viver. sobreviver. Não vai Mas o que, trabalhar que um você ano. pensa No disso, preço que tá, não tá Amanda? dando. Ah, é que assim, eu faço as ministrações, eu assim, particularmente, eu vou nas igrejas e eu não tenho esse hábito, assim, de cobrar valor nem nada do tipo. Porque eu acredito que, sim, todos nós somos iguais perante Deus. É o mesmo Deus que você vai atrair a atenção, é o mesmo Deus que você vai atrair a presença. Uma pessoa que cobra absurdamente para poder estar ali fazendo a mesma coisa que eu acho um pouco até meio que desrespeitoso. Eu não participo dessa ideia de que a pessoa, quanto maior, mais conhecido, mais o valor tem que ser cobrado. Eu acredito que o valor, assim, tem custos, tem isso, tem aquilo, tem o valor que a igreja, assim, oferta na vida da pessoa, e eu acredito que isso seja digno, assim, isso seja a verdadeira essência de um adorador em si, O porque ela faz semear, para não é? Deus, ela tá Isso. fazendo para Deus, ela tá fazendo ali como instrumento. E ela... Deus vai te honrar na sua necessidade. Exatamente, entendeu? Não é porque você tá cobrando um valor absurdo que nada vai te faltar por causa disso. Muitas das vezes as pessoas elas querem cobrar cada vez mais e mais e mais e mais, porque às vezes o dinheiro delas tá sendo Deus dela, sabe? Ela quer cada vez crescer mais, cada vez ter mais e cada vez cobrando mais. E só que daí nessa o tom é maior, entende? Porque daí perde a essência, perde aquilo que realmente verdadeiramente importa. Então eu não acho que é assim viável de uma pessoa cristã cobrar valores absurdos para poder fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus, Jesus fazia tudo de graça para ninguém e sem esperar nada em troca. A gente tem que ser imitador de Cristo, e Jesus fazia assim. Todo mundo que trabalha tem o seu salário digno, mas também a gente não tem que querer o braço só porque a igreja dava, por exemplo, assim, sabe? Eu acredito que tem que ter ordem e decência na casa do Senhor. Eu parto desse princípio, sabe? Sim, é o Mateus Jesus, ó, não é ele? Infelizmente, hoje procuram a fama, até mesmo no meio gospel, mas não foi isso que fomos chamados. Somos chamados para ser sal e luz desse mundo. A fama é consequência daquilo que plantamos. Exatamente. Concordamos com você, Mateus. Mateus da Ingrid. Mateus da Isso aí, Ingrid. Matheus. Mas olha só, tá chegando a nossa hora, tá acabando. Não, e o se nosso ela vier tempo. aqui sem cantar, não, é pecado, cara. Eu vou É olhar, pecado? eu ia dizer assim, vamos cantar, mas eu vou dizer, Canta. vocês cantem e Eu bato palmas. eu fico Ó, dando glória para incentivar. Você é ministra. Recebe aí, isso, eu fico aqui. Mas Tem Né? umas músicas importantes, não tem na sua vida, não tem? Canta mentalmente. Tem Eu sim. canto. Tem algumas tem algumas músicas que elas fazem parte assim da minha história. Grande é o Senhor é uma que delas. Então vai. Tem Poderoso Deus e dentre outras. Vamos grande ao Senhor? Vamos. Essa música é muito linda. É o do Ademar de Campos, né? Ela é linda. Parceria comigo.
É que pouca gente sabe, né, Pedro? Eu não contei porque eu não gosto de negócio de glória e honra, isso aí eu deixo por isso mesmo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Essa música é linda demais, Que né? cara? lindo, hein? Qual é a outra, Amanda, que você falou? Pode ser Poderoso Deus, essa música ela é... Nesse tom mesmo? Ao que está. Pode ser? Ó. Só. Si bemol. Não complica, vai lá. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e seja a honra e seja a glória e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, tu és poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Tu és poderoso Deus, tu és poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Glória a Deus, aleluia. Que lindo, hein? Ele é poderoso. Dá vontade de passar a noite Muito aqui linda a louvando voz. ao Senhor, hein? Tem mais um? Tem, claro. Vamos mais Qual? um? Aquela uma. Aquela uma lá. Aquela. Nenhuma condenação há? Ah, ser. que linda Puxa, essa gente, canção, eu amo hein? esse louvor, Poxa hein? vida. Canta bem devagarzinho que é pra demorar pra passar, tá? É. De todas as provas que eu. Não é isso?
Ele errou tons. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Esse louvor é demais, hein? E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Falando de louvor, sabe, esses dias eu tava bem triste. Ouvi algumas coisas assim que... Não tô falando de afronta de pessoas, não é disso que eu tô falando, mas... Eu ouvi algumas coisas assim que me entristeceu um pouquinho e me deixou chateado, sabe? Eu percebi que eu fiquei bem para baixo. E eu entrei no carro e quando eu abri um aplicativo de música, a música que estava tocando é aquela Lembra Senhor. Aquela que a gente gosta de... Linda também. É do Toque no Toque Altar. no Altar, né? É do Toque no Altar, do Eu não- CD, Você olha pra canta mim. ela? Ou... Eu não era nascido Eita, nessa não época. sei se eu sei essa música. Ô, louco, mano. Como que ela é? O Jefferson sabe, ele vai junto com você. Duas canções que Deus falou muito comigo. É aquela bem antiga, Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Aquela do Diante do Trono. Escuta, ó Deus, que diz o inimigo contra mim. Deus falou muito Essa comigo a não é respeito disso. E essa, Lembra, Senhor. Vamos, você vai lembrar, Amanda. Tenho certeza que você vai lembrar. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Essa é antiga, né? Eu sou worship. Gente, Eu não conheço worship. nós vamos falar um Brincadeira. dia sobre isso, hein? Eu gosto de Voz do Nascimento. Worship ou Eu gosto de Voz do músicas Nascimento. raízes.
Mas esse é um louvor lindo demais. E, gente, chegando aquela hora. Só me resta A hora dizer triste, adeus. né? A hora de ir embora, É né? a hora de dar tchau, já dizia os Adeus, Teletubbies. amor, eu vou partir. A referência do Já Teletubbies. dizia o Tinky Pior que eu Winky, gostava é dessa hora querida, de dar cara. Eu tchau. assistia, Tá cara. na hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Matheus, por favor, suas considerações finais. Olha, que prazer, viu? Prazer receber você, prazer ouvir sua voz muito linda. E sua história, eu recebi um WhatsApp não, um Zap. Brasileiro fala Zap, hein? De uma pessoa que disse que ficou muito tocada com seu testemunho. Então é isso, valeu a pena. E eu quero também mandar um abraço nessas minhas considerações finais para um amigo que chama Bruno Natan, é lá do Paraná, tá acompanhando a gente. Meu amigo, abração, um dia a gente se conhece, hein? E é isso, foi muito bom, tá sendo muito bom. Obrigado mesmo, viu? Obrigado por ter vindo e que prazer, foi maravilhoso. Deus abençoe a todos e que seja um final de semana maravilhoso. Acho que essa quarta abriu com chave de ouro a quinta, sexta, o sábado e o Sim. domingo. Vai ser legal, Foi demais. né? Eu creio que hoje, assim como nos outros, foi uma noite especial. Foi. Eu quero mandar um abraço pro Vinícius aqui. O Vinícius é o esposo da Amanda. Eu ia mandar uma consideração final pra ele Isso, depois. é que eu vi ele comentando aqui agora. E pro Elton, meu amigo Elton. O Elton tá na batalha comigo lá, e nós estamos lá lutando, né, Elton? Para conseguir fazer o melhor. Na luta. Então ele deixou aqui, né? Não podia deixar de assistir. Sucesso. Elton, um abraço. Pastor, suas considerações finais. Gente, muito feliz de estar aqui, muito feliz que a Amanda está aqui também. Obrigado por você ter vindo. Eu acredito que esse podcast hoje, ele foi diferente dos outros, né? Todos eles têm o seu valor, mas hoje teve uma mesa. Hoje teve mesa, inclusive, não só para nós daqui, mas para muitas pessoas que precisavam Sem ouvir dúvidas. o que a Amanda carregava. E se eu não contar uma história, não sou eu, né? Dá tempo, né? Lá Rapidinho. vem ele. Não. Puxa, pior que acabou. Temos Acabou. 10 segundos. Sobe o O vídeo fazer- aí, Preciso fazer uma eu... consideração final depois, Não. viu, professor? 10 segundos dá tempo. O fazendeiro tinha Acabou. 5 vasos. Tá bom. Um dele estava rachado, cheio de trincas. O fazendeiro descia o morro, pegava a água. Quando chegava lá, o que estava rachado estava sem água. Um dia o vaso chegou e falou para ele: fazendeiro, eu não vou descer mais com você. Por quê? Porque eu não sirvo para nada. Todos os outros 4 estão com água, eu estou sem água nenhuma. O fazendeiro: vai comigo a última vez. O vaso falou: então vamos lá. O fazendeiro desceu, pegou a água. Quando ele voltou, o fazendeiro falou assim: cadê sua água? Acabou. Tá vendo essas flores na beira da estrada? Só estão vivas porque você derramou água nelas. Olha Jefinho, isso Aí é eu digo para sacanagem você, da vida. quais Puxa são as vida. rachaduras? Não vou dormir. É as marcas que o apóstolo Paulo falou. Eu carrego em mim as marcas de pertencer a Cristo. O que importa no vaso não é a sua beleza, mas é o que ele derrama pelo caminho onde ele passa. Então, lindo, Jefinho. que Glória a Deus. todos nós venhamos a carregar algo e não simplesmente carregar, mas aprender também a derramar isso nos Amém. caminhos onde passamos. Amém. Deus abençoe todos vocês. Não posso esquecer um beijo para minha esposa linda, maravilhosa, minha filhinha, que está lá em casa também. Deus abençoe todos vocês. Que lindo. Pastor, amém. fechou com chave de ouro, hein? Essa história eu não tinha contado Não, ainda, Sorte, hein? Mas sorte eu- que eu quis que ele Por essa contasse vocês não assim, esperavam. cara. Não, hoje fomos surpreendidos novamente. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já lavou a xícara? A xícara é uma outra história, cara. É mais profunda ainda. É. Deixa pra próxima essa aí. Amanda, agora O suas copo não lavei, né? considerações. Eu quero fazer uma consideração claro muito que eu ia especial. deixar você fazer, Amanda. Nossa, eu quero mandar um grande beijo pro meu esposo. Ele tá aqui, ele não veio. Mas, nossa, ele é uma benção, eu amo muito ele. Eu tenho certeza. Ele tá assistindo, não tá? assistindo, ele tá Um grande comentando beijo pra aqui. você, meu amor. Ele é tudo na minha vida, gente. Abaixo de Deus, com certeza. Quero mandar um beijo também enorme pra minha mãe. Ela é uma joia na minha vida e eu sou muito grata a Deus por estar na minha vida, sabe? Porque ela sempre foi pra mim meu alicerce, o meu norte, até eu me firmar assim como mulher. E eu agradeço a Deus pela vida deles. Que Deus abençoe muito a vida deles, com certeza. Que bom, eu mando um abraço. E eu agradeço a oportunidade a vocês. Nossa, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo e compartilhando com vocês um pouco da minha história. É uma honra de verdade, pastor. O senhor e todos vocês são uma benção. Eu estou muito Amém. feliz de estar aqui hoje. Obrigado. Olha, Amanda, cada convidado que a gente está trazendo aqui, o Senhor tem feito algo especial.
Eu não consigo. Ninguém mensurar. passou aqui em vão, né? Não. Eu não consigo escolher um episódio, sabe? Porque todos foram incríveis. Todos que estiveram aqui. O que Inclusive. deixa também cada programa mais difícil, né? Porque Mais como é que a gente difícil, vai porque- ficar superando? Porque a régua tá lá em cima, Tá, né? Vamos descer o sarrafo agora. A semana que vem tem um convidado especial também, que é meu amigo, um pastor. Não vou falar o nome dele ainda, mas depois vocês vão ver. Olha aqui. Spoiler. O pastor Paulo é engraçado, o Vinícius. Você não viu nada ainda. Ele tá comportado, Vinícius. Eu tô meio tímido. Ele tá aqui fazendo pose. E aí depois, dia 24, 17, depois qual é o próximo? Depois de 17, É isso aí mesmo. vai ter uma convidada também incrível. Que 24. Isso, é uma pessoa incrível que vai estar aqui com a gente, uma parceira nossa, e eu creio que Deus vai abençoar. Amanda, você foi top. Obrigado por abrir seu coração, por expor aqui detalhes tão íntimos e importantes da sua vida. Saiba que esse testemunho vai varrer os 4 cantos da terra, Glória a Deus. Para o Se nome Deus de Deus quiser. ser glorificado. vai ser glorificado. Hoje eu estava numa reunião, Deus falou algo muito específico comigo, e eu acredito que esse testemunho seu vai muito longe. Mateus, obrigado. Obrigado, Valeu, Léo. é sempre especial ter você com a gente. Obrigado. Jeff, você é nota 1000, mas eu ainda quero saber se você lavou a xícara. Igor, você é top 10. Tá bom, gente? Amém. Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, gente, fica com Deus. Olha Tchau, só, pessoal. curte, comenta e compartilha. Um abraço a todos, até quarta-feira que vem, às 20 horas. MetaCast, levando até você informações que transformam a sua vida. É nóis. Compartilhe sem moderação. Aí. Foi, acabou. Ou com o tempo dói a orelha, né? Nossa, passa tão rápido, é engraçado. bensound.com. bensound.com.